Oi gente, estou aqui para mais um vídeo, espero para que todos vocês estejam bem. E neste vídeo eu vou fazer aí a análise de um caso, de um caso de abdução, só que abdução extrafísica. Então eu vou estar usando este caso para fazer algumas colocações, para falar para vocês e para fazer um vídeo sobre isto. Só que aí em cima de um caso, como tem um caso aí para falar, a pessoa permitiu, porém mantendo, não revelando quem é. Então vamos lá. Aqui, olá Márcio, vou contar um relato que aconteceu por volta de outubro de 2014, então não faz aí, eu acho que coisa de um ano. Em um amanhecer senti que eu poderia sair do corpo em desdobramento, tive as sensações energéticas e aceleramento como de costume, então estive fora do corpo, lúcido é o que eu acredito, Então dá uma pausa aqui. Por esse começo de relato, já dá pra ver que era algo de costume. Então a pessoa tinha um hábito de sair do corpo, de forma lúcida. Então dá mais credibilidade ao relato, não de forma que a pessoa possa estar mentindo, mas de forma que é algo que ela costuma. Então se ela viu algo, é bem provável que seja aquilo mesmo, que não seja a mente criando, não é algo que aconteceu apenas uma vez e tal, é algo que era habitual, assim como a gente está andando aqui, é habitual, se a gente vê uma nave vai relatar, vimos algo assim, porque a pessoa já tinha esse hábito de estar saindo do corpo. Então fiquei nos arredores de casa observando o cenário, como de costume, como eu falei, a pessoa tinha um costume. Em um determinado momento, avistei uma esfera no céu, parecia ser transparente, mas não era possível ver dentro. Lembrava uma bolha de sabão, gigantesca, luminosa, com um leve tom de amarelo, mas não tinha um ponto fixo de luz, então ela era tudo luz, o ponto lá de uma luz luminosa amarela. Tenho para mim que talvez fosse no tamanho de 20 ou 30 metros quadrados. Então assim, a maioria dos objetos das naves, dos seres, eu acho que grande maioria, mais de 99%, está no campo extrafísico, a maioria dos seres que estão aí. Alguns têm tecnologia para se materializar, então vem a nave de forma extrafísica, chega ali e tal, e materializa, então pode levar a pessoa fisicamente, então isso é a parte mais louca. Eles levam você fisicamente para a nave e uma vez dentro da nave, aquela tecnologia volta a reverter e leva para outra dimensão. Então em corpo físico a pessoa vai para outra dimensão e nem se dá conta, que está indo para outra dimensão, ou seja, seu corpo foi, digamos, ascendido, Só que a maioria dos objetos que estão aí, o céu deveria estar lotado, essas naves são extrafísicas. Algumas dá para pegar com uma filmadora infravermelha. Se a pessoa tiver uma câmera que filma infravermelho e for fazer vigília, então leva e fica ali, deixa ali o equipamento filmando, que é muito provável que ela capte alguma coisa, Só que vigília, digamos, não é muito meu forte. Isso aí é o que eu tenho conhecimento de pessoas que já postam coisas, vídeos, filmado com essas câmeras. Achei aquilo muito curioso. Fiquei observando até que se posicionou acima de mim. Uma luz não muito forte desceu e fiquei paralisado instantaneamente. Comecei a subir. Então vem aquela luz não tem uma escada, eles vêm aquela luz e puxa lá, aquele famoso luz. Sensação de um tipo de magnetismo me prendia. Então é interessante, aquela tal luz densa, que vem, pega a pessoa e leva para cima. Então é uma espécie de através de eletromagnetismo. Fiquei muito tranquilo quanto a isso. Na hora pensei, beleza, vou conhecer uma nave. Mas assim que entrei não pude ver nada, nem me mover, mas eu sabia que estava deitado e que tinha algumas pessoas ao meu redor. Então assim, a pessoa é puxada para dentro da nave, porém chegando lá dentro, sentia que está na nave, só que é meio de uma forma, digamos, inconsciente. Eu tinha alguma espécie de bloqueio, algo que não deixava perceber o ambiente. Então isso é um bloqueio que está na cabeça, na consciência. Então aqui também é interessante, de repente sentir um choque tremendo no cérebro. Isso foi doloroso, imagine aqueles aparelhos de solda usados em serralheria. Então é o tipo de uma ferramenta, que usaram algo para, digamos, ter uma espécie de choque ali na mente, ou sentir uma corrente de energia, uma luz. Aqui e a luz da luminosidade eram parecidos. No momento me veio o pensamento: isso está mexendo na raiz da minha consciência. Eu logo
e logo passou, parecia ter durado uns 10 segundos, logo comecei a ver levemente e a vista foi desembarcando ou desembaçando e comecei a ver vultos das pessoas que estavam ali saindo da sala. Então o que aconteceu ali? Foi levada para dentro da nave, porém ele não conseguia ver, né? A consciência é como assim, nós estamos aqui, a gente não consegue enxergar o que está ao nosso redor, né? Extrafisicamente. Então se você está num lugar tal, por exemplo, centro espírita, né, desses muitos espíritos, você não vê os espíritos. Às vezes entre nós aqui tem espíritos, né, a gente não vê. E isso não é diferente quando você sai do corpo, né? Tem vários tipos de espíritos, né, de sutilidades. Às vezes, né, se a gente for para um mundo mais sutil ou um mundo diferente, né, aqui a gente tem, por exemplo, raças diferentes, né, cor de pele diferente. Então em outros mundos você vai ter densidades diferentes, né? Você vai ter seres mais sutil andando por aí, né? Você vai ter seres que vêm e se materializa, né? Só que aí você tem que ter a capacidade de enxergar esses seres, porque algumas pessoas vão ver, outras não. Umas vão conseguir interagir, outras não, né? Então nesse caso pode ser algo desse tipo. Só que esses seres vieram e mexeram ali, tiraram ou fizeram algo para desbloquear, digamos, a pineal, né? Aí falam que a nossa pineal está calcificada, então fizeram algo lá para tirar, ou arrancar algum chip, né? A pessoa às vezes pode ter algum chip que bloqueava, que estava bloqueando ela. Então chega no momento tal, a pessoa está pronta para despertar, já se pode tirar, porque algo assim, às vezes a pessoa não está pronta, é bom não tirar, né? Que às vezes a pessoa tem uma energia ruim, a pessoa está densa ainda. E se você tira um chip desse, que vai aumentar a sensibilidade da pessoa, ela vai voltar aqui na Terra para a vidinha cotidiana e só vai ver coisa ruim, só vai ver espíritos trevosos, né? Então assim, depende muito. E esses chips, no caso, mesmo que bloqueie a pessoa, não necessariamente é negativo, é apenas um chip de bloqueio, né? Às vezes a própria pessoa ela pede isso, né? As crianças, quando a gente vem pra cá, a gente tem muita sensibilidade, né? A criancinha tal, tem amigo imaginário e tal. Então a pessoa pede, ó, eu quero, só que bota um chip assim em mim, porque não vai ser bom ter essa sensibilidade na infância, né? E aí de um determinado período, quando estiver despertando e tal, quando estiver fazendo tais buscas, aí vão lá e retiram, né? Ou os seres que estão com essa pessoa, né, os mentores, tal, os anjos da guarda, né, dê o nome que quiser, eles vêm e falam, ó, vai lá e tira o chip lá que você colocou. Às vezes essas próprias raças de ET, eles vêm e colocam o chip na pessoa, né? Eles falam, ó, vai lá e tira, né? Tô mandando tirar, então eles vêm e tiram de boa vontade. Eles agem mais por interesse, né? E se a coisa apertar pro lado deles, vão lá e eles obedecem, porque senão o bicho esquenta pro lado deles também. Pode ser chip também, só que eu acho difícil, né? Eu tô mais comentando porque há casos. Chips pra potencializar, né, a pessoa, às vezes, assim como a gente coloca troca o processador para deixar o computador mais potente, coloca mais memória e tal, isso pode ser feito na nossa máquina. Isso aqui é uma máquina, né, seja orgânica ou não, a diferença é essa. Existe robôs físicos de metal, existe máquinas orgânicas, biológicas, né? A gente é uma máquina biológica que também se implanta vários chips, vários componentes, né? Deixa eu só citar aqui no Reiki. Quando a pessoa vai fazer reiki, aí na iniciação, eles vão lá e fazem assim no braço, né? Desenham alguma coisinha lá, como se estivesse colocando no corpo, né? Como uma espécie de tatuagem. Quando a pessoa é um mestre mesmo em reiki, né? Extrafisicamente, ele coloca ali uma espécie de tatuagem. Então a pessoa vai sair no astral e vai ter aquelas marcas, né? E quando ela vai aplicar o reiki, aquelas marcas ativa. Então você vê esses desenhos assim, cativando, tal, as tatuagens e tal, parece, é ficção. Astralmente, quem pode ver, acaba vendo, ó, aquela coisa brilhando, né? Então assim, é muito curioso. Então assim, os chips, né? Aqui é como eu estava falando, eu já estava quase me perdi. Esse corpo dá para implantar muita coisa, dá para tirar também e tal. Então assim, né? Só coloquei esse detalhe. Deixa eu continuar então aqui, antes que eu me perca. No momento me veio o pensamento, né, que pensou lá e durou uns 10 segundos, bastante tempo, né, então devia ter algo que estava bem preso lá, então deve dar um grande upgrade. Nesse momento, eu não sei se eu estava na nave, aqui, né, continuar aqui, isso está me mexendo na raiz da minha consciência, parece que durou 10 segundos, logo comecei a ver levemente e a vista foi desembarcando, né, e comecei a ver os vultos de pessoas que estavam ali saindo da sala. Então assim,
estava bloqueado, tinha um bloqueio, esse bloqueio foi tirado, né? Pelos modos, pode ser o que eu falei anteriormente, chip, colocou chip, tirou chip, limpou o pineal, né? Clareou, deu uma clareada, desbloqueou a pessoa. Então no astral, quando ela sair no astral, ela vai ter esse desbloqueio, ela vai conseguir, se a pessoa tinha esse costume de ter viagem astral, ter desdobramento, agora quando ela sai, vai sair com mais lucidez, ela vai poder ver um campo mais extrafísico ainda, corpos mais sutis ainda, né? Que nem nós aqui podemos, digamos, desbloqueou, vamos poder começar a ver espírito, né? Então lá ele vai poder, no astral, quando ele estiver no astral, ele vai poder ver espírito, né? Mesmo já sendo espírito, não sei se vocês conseguiram entender. Nesse momento eu não sei se eu estava numa nave, pois as pessoas foram saindo por uma porta comum de casas. E logo pude ver nitidamente a aparência que eu possa descrever, se parecia um pouco com o Paul, o Alien Furtivo, talvez não muito. Paul, o Alien Furtivo é um filme que passou, acho que 2011, eu peguei aqui a imagem dele, então seria esse serzinho aqui. É um filme de, acho que foi 2011, é uma comédia, é um filme, é legal o filme, vale a pena assistir, pra quem não assistiu, você dá bastante risada, embora eu não possa dar detalhes, porque eu não lembro, que já faz tempo também que eu assisti, só lembro que o filme era legal. Voltando aqui, assim, né, ele fala que parecia uma porta de casas, então é um sinal da mente já interferindo, né? Quando eu já falei isso no vídeo anterior, quando a gente dorme, todos nós saímos do corpo, né? A diferença é com que tipo de corpo que sai, né? Às vezes a gente sai com o corpo mais sutil possível, outros já saem com corpos mais densos, né? Quem sai com os corpos mais densos vai ter essas experiências, né? Vai ter a experiência de desdobramento, de sonhos lúcidos, né? Quanto mais denso esse corpo que a pessoa está saindo. O corpo mais sutil, ele vai para longe, ele some, né? Vai para outro mundo, vai para outra dimensão, e é difícil quando ele volta a trazer, né? Fazer a troca de mensagens, porque aqui não compacta, né? Não consegue pegar. Então a gente pega mais o sentimento. Então de lá ele vai trazer uma energia de uma dimensão, imagina, de uma décima, 30 tal, né? Traz essa energia, então a pessoa vai ter esse bem-estar, mesmo que não sonhe com nada. Se sair com um corpo mais denso, ela vai ficar mais próximo à Terra, mais próximo de coisas conhecidas, mais ligado ao mental, né? Então o mental ele vai ter pouca diferença para esse corpo que é um pouco mais denso, né? Só um pouco mais sutil do nosso corpo físico. E quando a gente sai, então vamos supor, se vai vir o ser e vai pegar, no caso desse relato, ele estava ali, vamos supor, saiu do corpo, ficou ali ao redor observando, e se acontece isso com você, e nessa viagem acontece algo muito inusitado, que acelere que desperte, digamos, te emocione de alguma forma, né? Ou o batimento cardíaco acelera, tal, ou você se assusta, ou você se emociona demais, então isso vai mexer no seu corpo físico. E mexer no corpo físico, a tendência é o corpo físico acordar. E o corpo físico acordando, você estando perto, ele puxa na hora. Então a maioria acontece isso. Então, o que vai evitar isso? Já é essa ação desses seres, né? Eles vão ter que agir de alguma forma, que nem já jogou o raio e tal, né? A pessoa que se manteve tranquila, então foi possível ter abdução, né? Se a pessoa se desespera tal, ela poderia ser puxada, e então assim, ela poderia ter uma experiência, digamos, até traumática, né? Porque eles podem vir e tirar a força, às vezes a pessoa pensa que está fazendo algo ruim e tal, né? Que nem aquele animal que os veterinários, como biólogos, né, vão lá na selva tratar, né? Eles dão lá o sonífero no animal, e pode ter um animal que já é acostumado com o ser humano, então ele vem e se trata de forma tranquila. Agora aquele animal assustado, né, ele vai ter uma experiência totalmente diferente do que aquele animal que já é acostumado, né? Então é mais ou menos isso. Então a mente vai pintar coisas horrendas, né, terríveis, né, para o animal que não é acostumado. Então é mais ou menos isso. Então assim, para ele não ser puxado, para o corpo não puxar e a pessoa já acordar, então a nave, dentro ali, eles usam alguma espécie de tecnologia ou tal, né, que permite que faça, né, que mexa na pessoa, que nem aqui mexeu, foi forte, né, senti um choque forte, 10 segundos, isso é tempo suficiente para a pessoa acordar, para voltar para o corpo com tudo. Só que não, ela estava presa lá de alguma forma, de algo que impedia que a pessoa voltasse, né. Então aqui, então assim, só que nisso a mente aqui começa a interferir. Então assim que a pessoa começou a ficar lúcida, assim que tirou aquela trava, né, começa a clarear a visão. A pessoa começou a ver, tá ligando também a mente, então a mente ela coloca coisas familiares, né? Às vezes a pessoa tá dentro de uma nave, só que ela imagina já uma casa, normal, tá dentro de uma casa, né? E às vezes também eles podem plasmar dentro da nave para que a pessoa se sinta num ambiente mais familiar,
um ambiente conhecido, né? E a aparência também, eles poderiam se aparentar com aparências humanas, só que para a pessoa talvez não ia passar de um leve sonho, né? Falar, eu sonhei com isso, tal, né? Se viu humano. Quando já se vê um ET, aí já é algo mais diferente. Por exemplo, muitos contatos, né, muitos casos que as pessoas têm servem como estalo para despertar, para que a pessoa faça a busca e tal, né? Às vezes você vê uma nave, vê uma luz, uma sonda, é algo que foge da realidade, né, realidade entre aspas, da matriz que a gente vive, nessa programação que a gente vive, que é tudo assim, assado, né? Aí quando vem algo que quebra isso, algo que eles colocam como impossível, aquilo serve como um instalar para a pessoa despertar, né? E às vezes ele deixa então que a pessoa veja a nave, que a pessoa veja os seres que tem essa experiência, para que é um sacode para acordar, né? Então foi permitido que a pessoa visse a aparência de um Grey e, né, guardasse, né, relembrasse de tudo isso, e teve esse desbloqueio ao mesmo tempo. O último deles ao sair pela porta virou-se para fechá-la e ficou com metade do corpo à vista. Olhou para mim por uns 3 ou 4 segundos. Aquele olhar me passou muita tranquilidade. Talvez fosse para me enganar. Vi que tinha dedos enormes. Acho que o dobro do comprimento de dedos de uma pessoa comum. Aqui mostra o grau de lucidez da pessoa, que ela conseguia pegar detalhes. Então era uma pessoa já experiente no desdobramento. Então ela conseguiu pegar detalhes, também ficando mais lúcida, né, depois do desbloqueio. Então assim, dá mais credibilidade ao que a pessoa teve, né? Essa pessoa ela poderia fazer também uma hipnose regressiva, né? Só que eu não acho tão importante. Quando a gente está num caminho evolutivo, a gente já está caminhando, a gente já está progredindo. Tudo o que acontece aqui na Terra é maia, né? É ilusão. Além disso, também é físico, também é maia, é ilusão. Então, o mais importante é a nossa consciência, o despertar da consciência. Os meios que isso está acontecendo, às vezes serve para aprender a pessoa, né? Que nem você está num caminho evolutivo, você só está vendo pedra. Você está andando, está vendo pedra. Aí você desvia das pedras, tropeçar. À medida que você vai avançar, as pedras vão ser substituídas, digamos, por pedras preciosas, por diamantes, né? Pepitas de ouro. E a pessoa, nesse caminho, ela pode querer se deter para apanhar aquilo, para querer carregar aquilo. Opa, cheguei no lugar que vai ficar com aquilo. Então às vezes a pessoa está despertando e tem um certo grau de conhecimento e tal, e começa a usar aquilo para quê? Geralmente para comércio, né? Ela desenvolve um certo dom, né? Então vai curar as pessoas. Só que ela fica ali, né? Achou um diamante, achou algo importante, fica ali. Parou ao que é conhecido, não vai além, né? Parou ali. Então, por isso que tudo é maia, né? Então a gente usa as experiências, né? A gente pega, tira a impressão, né? Tira as nossas conclusões. Só que se a gente vê que dá para continuar seguindo, vamos embora. A gente continua, a gente não para, né? Então aqui, ó. Então é aquela coisa, né, da imagem, né, dos relatos. Então às vezes a pessoa vai fazer a regressão e para ficar presa naquela coisa, eu sou um contratado, eu sou um pleiadiano, né, eu sou assim, eu sou cara de felino. É maia também isso daí, né? Tudo a matéria, né, é o próprio maia. O despertar ele vai muito além disso. Então às vezes a pessoa se prende a isso, né, e depois começa a se autodenominar contatado e não sei o que e tal, e fica só naquela esfera. Deixa eu continuar aqui, vamos para a gente já finalizar. Então quando fechou a porta, abri os olhos físicos na cama. Era como se eu estivesse abrindo os olhos após um transe, totalmente acordado. Essa parte também é interessante. É como eu falei ali, que havia algum tipo de... Esses seres, tanto seres espirituais, tanto como os aliens, eles usam alguma tecnologia para te prender, né, seu corpo físico. Porque você está perto do corpo físico, né? Eu acho que como é um corpo mais denso, que a pessoa estava lúcida, ele não vai para muito longe. Então o corpo físico vai ficar puxando, né? Tá ali, as emoções da pessoa tá se acelerando, porque ela tem alguém mexendo nela, né? Tá mexendo na cabeça, né? Tá doendo, até doeu. Então o corpo vai puxar. Então tem alguma tecnologia, né, eletromagnética e tal, que impede que volte. Mas assim que liberou, o corpo já estava acordado, né? Eu já tive experiências assim de ter sonhos lúcidos, né, que estava em algum lugar, e quando eu acordei, eu vi a consciência clareando, porque eu já estava de olho aberto. E às vezes a gente tem sonho lúcido, a gente consegue se mexer até fisicamente, né? A gente dá querendo sair, opa, vou sair em 2 dobramentos, só que a gente já está se mexendo fisicamente e não percebe, né? E então nisso eu já tinha abrido o olho fechado e tal, e sentia que abriu o olho fechado, só que eu estava
sonhando ainda, eu não lembro exatamente o que era, né? Eu estava tendo, digamos, um sonho lúcido comum, mas quando eu acordei eu vi apenas como se a consciência tivesse clareado, mas o olho já estava aberto, então é algo curioso, ou seja, o corpo já estava despertando, né, da pessoa. Então na hora que eles liberaram lá, na hora que eles ativaram o que estava prendendo o corpo sutil da pessoa lá, ela voltou rapidamente e já viu que, né, abriu os olhos como após um transe. Não tenho uma definição sobre o fato ocorrido, se realmente aconteceu, provavelmente eu esteja chipado. Desde então, não notei nada de mal que tenha me acontecido até hoje, talvez. Até hoje. Talvez uma leve organização mental, né? Isso aqui é importante. Uma leve organização mental, que é algo, né, que mostra que houve um desbloqueio. Então a pessoa passou a ter mais lucidez em mais organização mental em minhas rotinas, rotinas diárias, mas não posso afirmar que tenha relação com isso. Aqui é um toque de humildade, né? Ah, não sei, acho que não foi isso, mas sim, dá para afirmar. Claro, a pessoa tem uma experiência, tal. Muitas experiências servem como toque para despertar. Muitas pessoas elas têm a sensibilidade ampliada depois de um contato, né, com os seres, com qualquer espécie de contato, qualquer coisa que eu faça. A pessoa vê uma luz, vê uma nave, ela tem ali um despertar. Boa parte das pessoas que se interessam por temas ufológicos são abduzidas, né? Não tem consciência disso, talvez um dia venha a ter, né? Mas se não tem, é porque não precisa, né? Porque não precisou de ter aquela coisa. Mas boa parte, acho que pessoas que nem estão tão despertas assim, são abduzidas, né? Mas algumas eles deixam aquela lembrança para que a pessoa, né, tenha já um ponto mais de certeza. Então é isso, né? Sobre o estar chipado, é bem mais provável que tenha tirado do que colocado, né? Se colocaram ali um chip para ampliar o sinal, para que você capte outra dimensão, né? E outro e-mail que a pessoa me enviou, né, eu perguntando algumas coisas, então deu pra ver que a pessoa ficou muito mais lúcida, né? Ela teve a impressão de mexer na consciência, que nem ia falar ali em cima, teve a impressão de estar mexendo na minha consciência, né? Ó, isso está mexendo na raiz da minha consciência, não mexendo na consciência, mas porque a consciência ela é um todo, né? Você já é, mas mexendo assim no seu aparelho para que você ancore mais do que você é, né? A gente, no nosso despertar, a gente não está indo em direção ao despertar, a gente está vindo em direção ao ancoramento, né? A gente tem a impressão que a gente que está buscando, a gente está indo atrás estudando, não, isso está sendo trazido para nós por nós mesmos, né? Ou seja, já somos espertos, nós só estamos trabalhando na nossa expressão, na nossa representação física aqui na Terra, para que ela possa nos captar e nos servir melhor ao que nós viemos fazer aqui, né? Então essa é a ancoragem, né? Digamos, o Deus manifesto aqui na Terra, é o Espírito manifesto, né? Não temos o Espírito, somos os Espíritos, estamos encarnando cada vez mais. Então assim, é mais provável que tenha retirado algo que estava bloqueando a pessoa, então ela está tendo essa experiência, sonhos mais lúcidos, né, que relatou, mais lúcidos, mais constantes, né? A sensibilidade ela dá uma ampliada. Então é isso, né? Sem me prolongar cada vez mais, sem me prolongar mais. Se vocês tiverem relato, querer me passar ali para eu dar meu parecer, o que eu acho, tal, o que eu penso, né, alguma orientação, vocês podem me escrever, me mandar um e-mail, vou deixar eu colocar o e-mail aí. E assim, não achem que o que aconteceu com vocês, porque a quantidade de pessoas abduzidas que tem experiência é absurda, é gigantesca, só que a maioria não se lembra porque elas acham que é impossível e tal, porque tem medo. Então à medida que a pessoa vai te deixando medo, à medida que a pessoa vai tomando em contato com isso, que ela vai escutando relatos, que ela lê um livro a respeito, ela vai se lembrar do que aconteceu com ela. É que muita coisa ficou esquecida, mas à medida que ela vai estudando, ela vai começando a se lembrar. Então muitas pessoas têm, e são os relatos às vezes mais bizarros possíveis, né, que vocês possam imaginar. E assim, a pessoa não está ficando louca, não é impossível, não, tá aí, aconteceu, tal. Então a gente tem que analisar, ver o que dá para retirar de bom, né? No caso, a pessoa teve um maior despertar. O que ela faz com isso? Continua nesse caminho, né? Porque é que nem aquela coisa do bloqueio. Às vezes você tem um bloqueio de sinal para não ver espírito. Por quê? Porque você está numa região densa, você só ia ver coisa ruim, então as coisas ruins iam vir, aqueles espíritos, né, sofredores iam vir, iam te ameaçar, vão falar, vou te matar e tal, né? Porque eles fazem isso, eles veem que alguém está vendo, eles fazem. Então assim, não é um momento para estar vendo esses seres. Então mantenha o bloqueio. A pessoa está mais madura, está mais esperta, vem, retira o bloqueio. Então a gente tem, digamos assim, a gente está numa faixa de 20, 30 anos, 40 anos, né, cada vez mais maduros. Então assim, quanto mais maduro, quanto mais você, às vezes a gente pensa que passou da adolescência, não, já sei tudo que eu devia saber, né? Eu já tenho um corpo maduro, né? Só que as pessoas, elas têm que abrir essa nova porta assim na consciência de que essa passagem de criança para adolescência, para adulto, depois é algo contínuo, né?
A ancoragem é contínua. Então se a pessoa ela continua no seu caminho de despertar, daqui a 10 anos, 5 anos ou menos, né, hoje as coisas estão muito aceleradas, vem algo e abre outra porta de consciência, então a pessoa se expande cada vez mais, então ela continua isso. Não acontece isso. A gente cresceu no mundo que a gente vê as pessoas, a gente é criança, então a gente vê os adultos como tudo como igual, né? Todos são muito igual, né? Então a tendência é, depois passou da adolescência, bate nesse igual e fica ali também, né? Parou uma barreira ali. Então poucos ultrapassam aquela barreira que vai além do adulto comum. Né? Isso não é, as pessoas não pensam nisso, não vão atrás disso, mas quem continua vai abrir essas portas e essa pessoa ela vai passar a se ver muito além do comum, ela vai passar a ver uma realidade, como as coisas funcionam aqui, ela passa a viver uma realidade, digamos, totalmente diferente, e aquilo pode ter aberturas para elas para outras realidades, né, de outros mundos, que nem esses contatos e tal. Talvez a pessoa, se ela continua, ela passe a ser um contato frequente, né? E assim, não dê importância muito, não ache que a pessoa é muito especial e tal. Tratem todas essas coisas como coisas comuns, né? Estejam abertos a isso, estudem com, digamos, imparcialidade, né? O que acontece com a própria pessoa, mas não ignorem o que acontece, né? Estude, não ignorem isso, porque é uma porta para que você continue crescendo, para que você, de criança para adolescente, para pré-adolescente, para adolescente, de adulto para adulto, não morra ali no adulto, para que continue, para que você vá ao além, né? Para que você ancore e faça que você, né, se manifeste todo o seu potencial. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se tem relatos, podem me mandar, eu faço ali uma análise, né? Se me permitir e eu tiver com tempo, eu faço também, posso fazer um vídeo falando a respeito. E então assim, muito obrigado e até o próximo vídeo.